Olá! Façamos hoje a leitura do capítulo 11 do livro de Josué, da Bíblia Sagrada. As vitórias de Josué sobre diversos reis. Josué 11:1. E sucedeu depois disso que, ouvindo Jabim, rei de Hazor, enviou mensageiros a Jobabe, rei de Madom, e ao rei de Sihon, e ao rei de Acássaf. Josué 11:2. E aos reis que estavam ao norte, nas montanhas, na campina para o sul de Quinerete, nas planícies e na forte dó da banda do mar. Josué 11:3. Aos cananeus do oriente e do ocidente, aos amoreus, aos heteus, aos fariseus, aos jebuseus nas montanhas e aos heveus ao pé de Hermon, na terra de Mispa. Josué 11:4. Saíram, pois, estes e todos os seus exércitos com eles, muito povo e multidões como a areia que está na praia do mar, e muitíssimos cavalos e carros. Josué 11:5. Todos esses reis que se ajuntaram e vieram e se acamparam junto às águas de Merom para pelejarem contra Israel. Josué 11:6. E disse o Senhor a Josué: não temas diante deles, porque amanhã, a essa mesma hora, eu os darei todos feridos diante dos filhos de Israel. Os seus cavalos jarretarás, e os seus carros queimarás a fogo. Josué 11:7. E Josué e toda a gente de guerra com ele veio apressadamente sobre eles as águas de Merom e deram neles de repente. Josué 11:8. E o Senhor os deu na mão de Israel, e os feriram e os seguiram até a grande Sidom, e até Misrefote Maim, e até o vale de Mispa oriente. Feriram-nos até não lhes deixarem nenhum. Josué 11:9. E fez Josué como o Senhor lhe dissera. Os seus cavalos jarreteou e os seus carros queimou a fogo. Josué 11:10. E naquele mesmo tempo tornou Josué e tornou a Hazor e feriu a espada ao seu rei, porquanto Hazor dantes era a cabeça de todos esses reis. Josué 11:11. E toda a alma que nela havia feriram a fio de espada, e totalmente os destruíram, e nada restou do que tinha fôlego, e Hazor queimou com fogo. Josué 11:12. E Josué tomou todas as cidades desses reis, e todos os seus reis, e os feriu a fio de espada, destruindo-os totalmente, como ordenara Moisés, servo do Senhor. Josué 11:13. Então somente não queimaram os israelitas as cidades que estavam sobre os seus outeiros, salvo Hazor, a qual Josué queimou. Josué 11:14. E todos os despojos dessas cidades e o gado, os filhos de Israel saquearam para si. Então somente a todos os homens feriram a fio de espada, até que os destruíram. Nada do que fôlego tinha deixaram com vida. Josué 11:15. Como ordenaram o Senhor Moisés, seu servo, assim Moisés ordenou a Josué, e assim Josué o fez. Nenhuma só palavra tirou de tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Josué 11:16. Assim, Josué tomou toda aquela terra, as montanhas e todo o sul, e toda a terra de Gozen, as planícies e as campinas e as montanhas de Israel, e as suas planícies. Josué 11:17. Desde o monte Calvo, que sobe a Seir, até Baal-Gade, no vale do Líbano, as raízes do monte de Hermon. Também tomou todos os seus reis e os feriu e os matou. Josué 11:8. Por muitos dias Josué fez guerra contra todos esses reis. Josué 11:19. Não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel, senão os heveus, moradores de Gibeão. Por guerra as tomaram todas. Josué 11:20. Porquanto do Senhor vinha que o seu coração endurecesse para saírem ao encontro a Israel na guerra, para os destruir totalmente,
para se não ter piedade deles, mas para os destruir a todos, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Josué 11, 21. Naquele tempo, veio Josué e extirpou os anaquins das montanhas de Hebron, de Debi, de Anabe, de todas as montanhas de Judá e de todas as montanhas de Israel. Josué os destruiu totalmente com as suas cidades. Josué 11, 22. Nenhum dos anaquins ficou de resto na terra dos filhos de Israel. Somente ficaram de resto em Gaza, em Gate e em Astod. Josué 11, 23. Assim, Josué tomou toda esta terra, conforme tudo que o Senhor tinha dito a Moisés. E Josué deu herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões, conforme as suas tribos, e a terra repousou da guerra. Bem, encerramos hoje a leitura do capítulo 11 do livro de Josué, da Bíblia Sagrada. Bem, eu estou aqui com esse livrinho que é denominado Presente Diário, né? É uma publicação da Rádio Transmundial. Esse é o número 16, Presente Diário, é o livro de leituras devocionais diárias, tá? Diz que os direitos estão reservados à Rádio Transmundial e a coordenação do comitê eleitoral foi a cargo de Rolando Corber e Doris Corber. Foi publicado em São Paulo, 2003, e essa é a primeira edição, tá? Então, 2013, ou seja, exatamente 5 anos atrás, né? Bem, então, vejamos aqui o que eles escreveram para o dia 12 de novembro, né, daquele ano. Então, hoje, 12 de novembro, vamos ler o que eles escreveram. Né? Eles dizem assim: Veneno é o título, né? Comigo ninguém pode. É o nome popular de uma planta ornamental que os botânicos chamam de Dieffenbachia seguine. É muito apreciada por sua beleza, mas é verdadeiramente venenosa. Quem leva suas folhas à boca, principalmente crianças pequenas, podem sofrer inchaços asfixiantes na garganta, que em casos extremos podem levar à morte. Notem bem, a planta é bonita, tem uma folhagem verde muito vistosa. É colocada em lugar visível, na mesa da cozinha, na sala, em cima de um móvel. Tão perto, tão bela, mas fatal. É assim o pecado, a rebeldia contra Deus. Tão acessível, sempre acompanhado de um vistoso prêmio e sempre ao nosso alcance. E que perigo! Bem, no texto de leitura de hoje, o apóstolo Paulo descreve uma divisão na vida dos seus leitores. Antes serviam ao pecado, agora servem à justiça. No passado, colhiam vergonha e morte. O pecado é um veneno que sempre conduz à morte moral, espiritual e, finalmente, física. Bem, com a morte espiritual, o resultado é a condenação eterna após a morte física. Paulo, porém, mostra aqui a grande alternativa da santificação em lugar do pecado, um preâmbulo da vida eterna. Qualquer tipo de veneno é inimigo do corpo humano. Onde houver veneno, a vida humana corre risco. O pecado é o inimigo da alma. Como ele está presente e reina soberano neste mundo, os homens estão sempre em risco. Jesus contou a história de um homem que confiou sua segurança aos bens terrenos e dá o aviso ao incauto. Insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Está escrito no livro de Lucas, capítulo 12, versículos de 16 a 21. No final de nossa leitura, temos a gloriosa promessa que muitos já alcançaram por meio da fé. Quem está em Cristo Jesus herdou a vida eterna. Cristo é o antídoto contra o pecado. Ao invés de condenação eterna, vida eterna.
Ele conclui o texto com uma frase em negrito que está escrito: trocar a morte pela vida é certamente a decisão mais acertada. Bem, e a leitura bíblica inspiradora desse texto, né, foi retirada do livro de Romanos, capítulo 6, dos versículos 19 a 23, que diz assim: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Tá bom? Bem, então, nunca se esqueça, Cristo é o antídoto contra o pecado. Não é verdade? Cristo é o antídoto contra o pecado. Tá bom? Meu nome é Lúcia Marques e meu canal é Leitura da Bíblia. Até o próximo encontro.